Boa noite a todos vocês. Na semana passada, no dia 31 de outubro, a gente comemorou, os cristãos protestantes comemoraram os 502 anos do início da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. E por todo o Brasil houve muitos lançamentos de livros e palestras sobre a vida do Lutero, sobre a teologia dele. Mas tem um aspecto da vida dele que é pouco falado, pouco explorado, e que é justamente a importância que ele dava à literatura de ficção. Numa das cartas de Lutero para um dos seus amigos, ele escreveu o seguinte: seguramente é meu desejo que haja tantos poetas e retóricos quanto possível, pois entendo que por meio desses estudos, como por nenhum outro meio, as pessoas são maravilhosamente preparadas para a apreensão da verdade sagrada e para manejá-las com destreza e alegria. Estou persuadido de que sem o conhecimento da literatura, a teologia pura não pode de modo algum resistir. Assim como outrora, quando as letras declinaram e enfraqueceram, a teologia também caiu desgraçadamente e enfraqueceu. Lutero, por exemplo, valorizava muito as fábulas de Esopo. Acho que todos vocês devem conhecer pelo menos uma fábula de Esopo: Tartaruga e a Lebre, a Cigarra e a Formiga, o Leão e o Rato. E ele chegou ao ponto de dizer que depois da Bíblia, essas fábulas eram o que havia melhor nas histórias para ensinar valores morais às crianças. E ele, inclusive, traduziu pelo menos uma dúzia delas do grego para o alemão. E nós hoje faríamos muito bem se nós seguíssemos o conselho de Lutero e passássemos a dar mais valor à literatura, às histórias que são criadas pelos homens. Na minha opinião, de todas as pessoas no mundo, os cristãos deveriam ser aqueles que mais valorizam as letras. A gente adora um Deus que cria por meio da palavra. O Filho de Deus é identificado como sendo a palavra, o Verbo. Por meio da palavra, Deus criou todas as coisas e por meio da palavra, Jesus Cristo sustenta todas as coisas, como a gente lê lá em Hebreus. E nós também cremos que Deus se revela por meio de um livro, a Bíblia. E se você abre a sua Bíblia, você vai achar todo tipo de literatura. Aqueles que gostam de uma coisa mais esquematizada, de livros de teologia sistemática, não chega perto, mas é parecido. Você tem Romanos. Mas você abre lá no meio da sua Bíblia, você vai achar o quê? Poesia. Inúmeros capítulos de poesia, salmos, cantares. Você vai ver livros históricos, trechos de ficção também tem na Bíblia. As parábolas de Jesus eram histórias de ficção. São vários estilos de escrita que nós temos no livro onde Deus se revela de maneira especial. E se Deus gosta dessa diversidade, eu acho que a gente também deveria gostar, porque todos eles têm o seu valor, inclusive histórias de ficção. Todos esses estilos são um presente de Deus para nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se você frequenta uma igreja, você já deve ter ouvido repetidas vezes que você deve valorizar a sua Bíblia. E não tem nada mais importante do que ler a palavra de Deus para nós cristãos. Todo mundo também já deve ter ouvido falar a respeito da importância de ler livros sobre a vida cristã ou livros de teologia. Mas talvez nenhum de nós tenha ouvido numa igreja, nenhum de nós tenha sido incentivado a ler obras de ficção. E eu fico feliz se eu estiver errado aqui. Quando eu me refiro à literatura de ficção, eu estou me referindo à literatura, histórias criadas por cristãos e por não cristãos também. Romances, obras de fantasia, ficção científica, literatura fantástica, obras mais realistas, todo tipo de literatura, todo tipo de história criada. Eu já vi muitas vezes alguns cristãos falarem, quando eu estava com algum livro nas férias, por exemplo, me abordarem e dizerem que acham a literatura uma perda de tempo. No máximo, é um bom passatempo, isso se você não tiver mais nada importante para fazer, né? Como ver alguma série na Netflix, alguma coisa do tipo. Segundo esses cristãos, um livro bom só é bom
se tem um ensino puro, seco, sem floreio, sem essas palhaçadas da literatura. Afinal, como eles dizem, as histórias são escapistas, livros de ficção não falam sobre a realidade. Uma escritora cristã chamada Flannery O'Connor ficava muito irritada quando as pessoas diziam isso. Ela disse: eu fico muito irritada com pessoas que sugerem que escrever ficção é escapar da realidade, é um mergulho na realidade. E é verdade, a literatura, ela nos traz sim um mundo fictício, mas que nos transporta, nos faz refletir sobre a nossa vida real. Pablo Picasso, falando da arte em geral, dizia que a arte é uma mentira, entre aspas, que nos faz perceber a verdade. E tem outro tipo de cristão também que gosta até de ler literatura, mas encara a literatura com uma abordagem completamente equivocada. Ele lê as histórias, mas ele tenta ignorar o aspecto imaginário delas, porque ele está buscando informações úteis no livro de ficção. E essas ideias equivocadas a respeito da literatura de ficção só mostram que a gente precisa ter mais a mente aberta, a gente precisa encarar a literatura, as histórias, como elas realmente são. É claro que a gente precisa de todos os tipos, teologia, filosofia, não é um ou outro, mas a gente precisa diversificar como cristãos a nossa dieta de leitura. A gente precisa alimentar a nossa mente, o nosso coração, a nossa razão, a nossa imaginação. Como eu disse, Deus criou todos os estilos de escrita. E Ele é um Deus, se você ler bastante a sua Bíblia, você vai perceber que Ele ama histórias. Histórias fictícias ou reais. Grande parte do que você aprende na Bíblia vem por meio de histórias. O Mar Vermelho sendo aberto, as muralhas de Jericó sendo destruídas, Sansão enfrentando um exército sozinho, Gideão e os 300 contra os midianitas, Davi derrotando Golias, a história dos primeiros cristãos no livro de Atos. Deus fez um mundo cheio de história. Histórias de vilões, histórias de heróis, histórias de tragédia, de finais tristes, de finais felizes, e todas essas histórias elas vão convergir justamente no que muitos chamam de a história da redenção, cujo protagonista é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, para variar, quando esse protagonista, o Filho de Deus, esteve entre nós, fisicamente, ele transmitiu boa parte dos ensinos dele contando histórias, que serviam como meio para aquilo que ele queria ensinar. E aí não é difícil ligar os pontos. Nós fomos criados à imagem de um Deus que ama histórias. As histórias têm o poder de nos ensinar de uma maneira que nenhuma outra forma de comunicação consegue, porque ela atinge justamente de maneira ativa a nossa imaginação. E a nossa imaginação, Deus nos fez seres criativos, a gente usa a imaginação todo o tempo. Quando você pensa numa coisa do passado, por exemplo, uma brincadeira com seu pai quando você tinha 10 anos, você está usando a sua imaginação. Quando você pensa nas férias que você vai ter daqui a uns 2 meses, você se imagina na praia, você está usando a sua imaginação também. Você pode imaginar coisas que existem na vida real, mesmo que você nunca tenha visto, uma baleia no litoral. Você pode imaginar figuras que não existem, sei lá, um cachorro amarelo com um chifre de unicórnio. Você já mentalizou, você usou a sua imaginação para perceber aquilo que eu falei. E para ler a Bíblia você também precisa de muita imaginação. Quando João fala, por exemplo, lá em Apocalipse, de um dragão vermelho tentando devorar uma criança no parto, para se referir a Satanás por trás dos planos de Herodes de matar Jesus, você usa a sua imaginação, você sente a tensão daquela cena. A gente usa o tempo todo a imaginação. E quando a gente cria histórias, quando a gente lê livros de histórias de ficção, essas são das melhores maneiras de você exercitar de maneira ativa esse dom que Deus nos deu. Quando um autor escreve uma história de ficção, ainda que ele cria apenas na imaginação, mas ele age ali como um subcriador, como Tolkien gostava de falar. E o interessante é que, você conhecendo um pouco de cosmovisão cristã, você sabe que o homem foi criado justamente para subcriar, para trabalhar em cima da criação que Deus fez. Deus chamou o homem para encher a terra, para subjugá-la, para dominar sobre a criação, para criar a terra, para cultivar, para cuidar daquilo que Deus fez. É o que os teólogos chamam de mandato cultural.
E Deus chama o homem para explorar todas as potencialidades da criação. Não tem a ver só com agricultura ou cultivar a terra, explorar a terra, dominar a terra. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com arte, tem a ver com linguagem também. E o material bruto que é explorado por aqueles que escrevem histórias de ficção é justamente essa realidade criada por Deus, ou esse mundo quebrado, ou a esperança de um mundo redimido. São histórias que elas vão tratar sempre desses três temas, de uma maneira ou de outra. O Jaron Barnes, que é um escritor que escreveu um livro chamado Ecos do Éden, justamente porque ele fala que tudo aquilo que o homem cria na arte vai refletir justamente essas categorias de criação, queda ou redenção de uma ou outra maneira. Hoje eu gostaria de trazer para vocês 3 benefícios que a literatura de ficção pode nos trazer. Mas antes de trazer esses benefícios, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, um parênteses, falar um pouco da abordagem correta para você, quando você pega um livro de ficção, já que há tanto mal entendido, o que a gente deve fazer ao ler um livro de ficção? Qual que seria a abordagem correta? Como é que você encara uma literatura de ficção? Em primeiro lugar, você tem que entender que a literatura é uma arte. Ela apela para o nosso senso estético, ela dá prazer quando a gente lê. A gente não deve ver a literatura simplesmente como uma maneira de nós descobrirmos ideias ou coisas do tipo. Ela é útil para nós, sim, mas ela é, antes de tudo, uma arte. E ela imita o mundo de Deus. Deus, ele criou um mundo que é útil, mas um mundo que é belo, que é arte. Você vê arte o tempo inteiro. E como a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente vai admirar a beleza, seja a beleza criada por Deus ou a beleza derivada que vem da criação dos homens, mas que em última instância advém do próprio Deus, que é a fonte de toda a beleza e de toda a verdade. Infelizmente, muitos cristãos têm uma ideia muito rasa a respeito da arte, como se fosse só um detalhe, uma coisa descartável, a beleza. Mas essa, mais uma vez, não é uma visão bíblica. Deus, por exemplo, dá para nós a chuva e dá o sol. São coisas extremamente úteis. Sem elas a gente não viveria. Mas, ao mesmo tempo, ele faz pôres do sol magníficos que você vai, às vezes, na praia para ver. Ele dá arco-íris quando você tem chuva. Deus dá para você água, para você beber, que vem dos rios, mas ele cria obras de arte com elas também. Rio Amazonas, visto de cima, as cataratas do Niágara. O mundo de Deus é assim, útil e belo. Deus se importa com as duas coisas. A própria Bíblia, se você pegar, você vai ver que ela não está preocupada só com a mensagem, mas a forma como a mensagem é transmitida importa também para Deus. Muita poesia, muito cuidado nas narrativas históricas, na descrição de imagens. Se você pega, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que provavelmente Salomão escreveu, é um livro completamente intrigante, escrito em forma de espiral, com os refrões no meio ali, sempre colocando a ideia de Salomão. E lá no finalzinho do livro, no capítulo 12, ele diz que ele separou com muita atenção as suas palavras para que fossem palavras agradáveis, para que fossem palavras de deleite. Está lá em Eclesiastes 12, 9 e 10. Então é um livro que intriga, que informa, faz você pensar muito e foi escrito de uma maneira bela. E da mesma maneira, a gente pode desfrutar da beleza e da criatividade nas histórias criadas pelos homens. Aproveitar uma metáfora, uma rima, desfrutar da beleza de uma história coesa, de uma história criativa. Isso nos dá prazer e isso nos vai entreter também, vai nos divertir. E não tem nada de errado em você encarar a literatura de ficção como entretenimento, como ficção, como uma coisa que vai te divertir. C.S. Lewis, que foi talvez o maior escritor cristão do século passado, um dos maiores escritores do século passado, num dos seus livros sobre literatura, ele diz que muita gente aborda a literatura de uma maneira muito séria, né? Aquela maneira de buscar informações e levar muito a sério. Ele diz que a maneira correta de você abordar a literatura é dessa maneira. Ele fala o seguinte: boa parte da nossa literatura foi escrita para ler de maneira leve, por entretenimento. Se não a lermos, em certo sentido, por diversão, não a estamos usando como ela deveria ser usada. Muitas vezes, ela vai fazer mais do que nos entreter, ela vai trazer vários benefícios. Mas você não deve deixar de lado ela como arte, aproveitando
a história como uma coisa bela. Essa seria então a abordagem correta. Agora, você pode sim desfrutar de vários benefícios de um livro de ficção. O primeiro benefício é o crescimento do nosso ser. C.S. Lewis que falava sobre isso. Ele disse que toda vez que você adentra numa história, que você se deixa envolver naquela história, é como se o seu ser fosse expandido. Você vai agregando novas experiências a cada vez que você lê uma história diferente. Lewis falava que nós queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com o nosso próprio também. E um autor habilidoso, ele vai nos proporcionar todas essas coisas no livro. Um autor chamado Craig Troxell disse que um autor habilidoso nos capacita a sentir a umidade opressiva de uma floresta e o frescor gélido da água fria, ou cheirar a fragrância da chuva matutina sobre a grama, ou o fedor nauseabundo de um T-Rex prestes a nos devorar. Quando você lê histórias assim, isso vai satisfazendo a sua curiosidade. A gente pode experimentar várias aventuras no conforto do nosso sofá, tomando um café. A gente pode sentir o que é participar de determinada situação numa época distinta, numa cultura completamente diferente, sem, na verdade, ter participado dela. Você lê, por exemplo, uma ficção histórica da Segunda Guerra Mundial, você vai sentir as batalhas, a angústia das batalhas, o alívio quando o fim da guerra é anunciado. E essas experiências vão nos enriquecendo, vão acrescentando, vão expandindo o nosso ser, fazendo com que o nosso ser cresça, como C.S. Lewis dizia. A gente consegue ter um gostinho do que é passar por uma situação sem, na verdade, ter passado e, se não fosse pela literatura, você não teria chance de experimentar. É claro que ler sobre alguma coisa não é a mesma coisa que participar, não é isso que eu estou dizendo, mas você pode ter uma boa noção, isso pode enriquecer a sua vida. Eu, por exemplo, nunca visitei outro planeta, quem sabe na nova criação, não sei como é que vai ser, mas eu tenho uma ideia meramente fantasiosa, claro, de como seria visitar um outro planeta quando eu li alguns livros, por exemplo, da trilogia espacial do C.S. Lewis. Ou agora, quando eu estou lendo com meus filhos, um livro chamado Uma Dobra no Tempo, da Madeleine L'Engle, que é uma autora cristã muito boa também. Tem 5 livros sobre tesserato e ficção científica. É uma viagem só, mas é muito interessante. Graças a Deus eu nunca fui para a guerra, espero nunca precisar ir. Mas eu tenho uma boa noção do que é ter participado da Primeira Guerra Mundial quando eu li, terminei de ler há pouco tempo com os meus filhos, um livro que é muito simples, muito singelo, mas que me marcou. Foi O Cavalo de Guerra, do Michael Morpurgo. Excelente o livro. Alguns anos atrás também eu li um livro chamado A Estrada, de um autor chamado Cormac McCarthy. Se você gostaria de saber como é que é participar, como é que é viver numa sociedade anárquica, onde o mais forte domina sobre os mais fracos, você precisa ler esse livro. Ele nos faz ver o que aconteceria se as estruturas da sociedade, mesmo que mesmo de maneira defeituosa ainda nos dão ordem, se elas sumissem e cada um fosse guiado pela própria força, pelo próprio interesse. E o pano de fundo do livro é o nosso planeta devastado por um cataclismo, mundo cinza, poucas pessoas sobrevivem, e você vai acompanhar nessa jornada um pai e um filho vagando por aí sem praticamente nada, com um carrinho de compras, uma arma, algumas balas, para se defender de grupos canibais. É um livro tenso, é um soco no estômago, mas ele te transporta para uma experiência completamente diferente e enriquece o seu ser. Assim como o autor pode levar você para experiências desse tipo, ele também pode colocar você diretamente na pele de outra pessoa. Elas podem te levar, as histórias, para dentro da vida de outras pessoas. Você pode experimentar angústias, alegrias, preocupações, e a literatura pode nos ajudar a, justamente nessa experiência, a ter empatia pelas pessoas que são diferentes de nós. Esse é o segundo benefício de nós lermos boas histórias. A literatura, ela nos proporciona a encarnação da experiência humana, ou como muitos gostam de chamar, ela nos proporciona uma experiência vicária. Tem um exemplo muito interessante na Bíblia. Quando Davi peca contra o Senhor, adulterando com Batseba e matando o marido dela, Urias,
Ele estava lá, não sei, provavelmente a consciência dele acusando, mas ele não tinha se arrependido dos seus pecados. E aí Deus manda o profeta Natã falar com Davi. E quando chegou lá, o que o profeta fez? Ele podia ter exortado ele diretamente, olha, assim diz o Senhor, né? Arrependa-se dos seus pecados, você fez isso, isso, aquilo. Mas o que o Natã fez? Ele contou uma história. Era uma vez um homem rico, cheio de animais, e um homem pobre que só tinha uma cordeirinha, de quem ele cuidava como uma filha, era o único bem que ele tinha. Certo dia, esse homem rico, não querendo matar um dos seus animais para a refeição, porque ele tinha recebido uma visita, resolveu pegar a única cordeirinha daquele homem pobre, matá-la para comer. E quando Davi ouviu essa história, ele ficou indignado e ele chegou a dizer: esse homem merece a morte. E o que Natã disse para ele? Davi, esse homem é você. Natã usou uma história para que Davi tivesse essa experiência vicária. Davi se colocou na pele daquele homem pobre que teve a única cordeirinha tirada dos seus braços. Ele sentiu a injustiça daquilo, e ao perceber que ele tinha feito a mesma coisa na vida real, ele se arrependeu dos seus pecados. Então as histórias têm o poder de nos mostrar a realidade que muitas vezes a gente não consegue ver, mas quando colocadas de um jeito, a gente percebe. Um escritor muito famoso chamado Charles Dickens escreveu um livro chamado Oliver Twist. É um livro que retrata a vida miserável das crianças londrinas que viveram durante a Revolução Industrial. Elas trabalhavam horas por dia, viviam em condições insalubres, e a sociedade estava, de certa forma, calejada com aquilo. Mas quando ele lançou esse livro, por causa do alcance que ele tinha, as pessoas começaram a ler a obra, tiveram essa experiência vicária, se colocaram na pele daquelas crianças sem futuro, e isso mobilizou a sociedade, mobilizou o governo britânico. Eles mudaram as leis de trabalho infantil, as leis de trabalho em geral naquela época. Muitos leitores certamente viam essas crianças nas ruas todos os dias, mas quando elas puderam adentrar naquele mundo por meio do livro, sentir as angústias daquelas crianças, sentir empatia por aquelas crianças, isso gerou uma mudança muito positiva naquela época. No início desse ano eu li um livro chamado O Sol é para Todos, de uma escritora chamada Harper Lee. É um livro fantástico, é um livro daqueles que você termina e fica dias pensando naquela história, ela fica martelando na sua cabeça. É uma história que se passa no sul dos Estados Unidos, na década de 30, e gira em torno de um advogado chamado Atticus Finch, que defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca. E a história é contada pela Scout, que é filha desse advogado. E aí você vai entrar nesse livro, você vai se colocar na pele das crianças, e tem até um quê de nostalgia nesse livro, porque você lembra da sua infância, das férias, dos mistérios, dos amigos que você fazia nas férias. E você também sente a admiração que aquelas crianças tinham pelo pai deles, o Atticus, que era um cara muito correto, um cara muito corajoso. E ao mesmo tempo você vai descobrindo, em meio a essa inocência infantil, que o mundo é mau. Você vai vendo racismo, indiferença. As crianças vão aprendendo isso. E lá pelas tantas, o pai delas, o Atticus, ele diz uma frase que marca bem o livro, que é a seguinte: você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista dela. E ler bons livros nos ajudam a entender pessoas, nos ajuda a entender pessoas que são diferentes de nós. A gente pode ver com os olhos de outra pessoa e ser solidário a ela. Um autor chamado Gene Veith, ele diz que a imaginação tem uma dimensão moral. Somos ordenados a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos 12:15. Essa empatia, identificar-se com as alegrias e tristezas alheias, é uma aplicação especial da imaginação. A capacidade de imaginar como seria experimentar o que o outro está experimentando, projetarmos-nos no ponto de vista de outra pessoa, pode ser crucial para a sensibilidade moral. Quando lemos um romance, somos conduzidos ao ponto de vista de personagens diversos, regozijando-nos com suas vitórias e entristecendo-nos com suas tragédias.
A leitura fornece o treinamento mental para mostrar empatia a pessoas de carne e osso. E nós cristãos faríamos bem também em nos empenharmos em conhecer como as pessoas pensam, quais são as suas angústias, suas experiências, e as histórias podem servir como um campo de treinamento para a vida real. Alguns cristãos acabam se separando tanto da raça humana, vivendo numa bolha que muitas vezes a gente esquece o que é ser humano de fato, com todas as suas misérias. E a literatura pode ajudar a corrigir isso. Ela vai mostrar aos cristãos as cosmovisões na prática, os anseios das pessoas. E isso pode ser útil para você entender a sua geração e saber aplicar também o evangelho de maneira mais eficaz. Alguém já disse que a literatura ela é um laboratório de possibilidades humanas onde a vida é retratada, analisada e testada. Claro que ela não é o único meio, claro que ela não é o melhor meio para isso, mas ela é uma ótima ferramenta para nos ajudar a ter empatia pelo mais variado tipo de pessoa. E o terceiro benefício que as histórias de ficção podem nos dar é que ela pode servir como um espelho para a gente. A semelhança daquilo que aconteceu com Davi no caso de Natã. A gente pode ler um livro e, por meio do livro, olhar de volta para as nossas vidas, para as nossas experiências. Um bom livro vai fazer você refletir sobre a sua vida, reagir sobre alguns assuntos. Você pode enxergar o que há de pior e de melhor em você, às vezes, lendo um romance. Eu li um livro extremamente conhecido, chamado Robinson Crusoe. Eu acho que todos vocês devem conhecer mais ou menos a história. O pai dele, no início do livro, alerta o filho, porque ele estava com algumas ambições, algumas coisas grandiosas demais, ele queria navegar, explorar outras coisas, e o pai dele falou: olha, filho, você não deve buscar as riquezas, né? Uma vida média, uma vida mediana, talvez seja aquilo que Deus queira para você. Ele não ouve o pai, e depois de algumas viagens, acho que tinha naufragado algumas vezes, mas no naufrágio ele praticamente não escapa. Toda a tripulação morre, só ele sobrevive, e ele consegue tirar algumas coisas do navio, roupa, um pouco de comida, e ele traz com ele também um livro, a Bíblia. E aí ele começa a se lembrar dos conselhos do seu pai e começa a ler diariamente a sua Bíblia. E Deus vai fazendo uma obra na vida do Robinson Crusoe, e aquilo que era para ser uma situação desesperadora acaba por ser motivo de gratidão para ele. 28 anos numa ilha, a maior parte sozinho, depois com um amigo dele, o ex-canibal, Sexta-feira. E o livro, pelo menos para mim, serviu para me fazer refletir profundamente sobre a providência de Deus. O Robinson Crusoe escreveu no seu diário o seguinte: como pode ser misericordioso o nosso Criador no trato com suas criaturas, mesmo nas condições em que elas parecem totalmente sobrepujadas e reduzidas à destruição? Como Ele é capaz de adoçar a mais amarga das providências e nos dar motivo para louvá-lo mesmo dos calabouços e prisões. Toda a insatisfação que sentimos devido ao que nos falta me parecia fruto da falta de gratidão pelo que temos. Se Deus não me abandonou, que mal pode me suceder? Ou que importa que todo mundo me tenha abandonado, se posso ver pelo outro lado que se tivesse o mundo todo, mas perdesse a graça e a bênção de Deus, a perda seria incomparavelmente maior. Além da história ser perfeita no quesito aventura, até porque ela é narrada em primeira pessoa, é impossível você ler Robinson Crusoe de uma maneira prazerosa e não refletir sobre a sua própria vida. São oportunidades que você tem para pensar sobre contentamento, sobre ingratidão, sobre a sua murmuração contra a providência de Deus, que está sempre cuidando de você. Outro livro também que a história é fantástica, dispensa comentários, tem os ingredientes de ser um verdadeiro clássico da literatura, já né? É o Hobbit. Quando eu li pela segunda vez, eu comecei a perceber naquela parte, eu espero não estar dando spoiler para vocês, acho que pelo menos o filme vocês já viram, mas você percebe a ganância do Thorin, por exemplo. Ele estava acometido pela doença do dragão, ele estava ambicioso, ele queria aquilo, e ele começou a abandonar, inclusive, a amizade com o Bilbo, o Hobbit, que tinha salvado ele várias vezes.
Mas logo depois de eles terem brigado, de ele ter ameaçado o Hobbit, inclusive, de ser banido da presença deles, você vai experimentar o poder do arrependimento, o poder da reconciliação, do perdão. Quando Thorin estava perto de morrer, ele disse para o Bilbo assim: vou agora para os salões de espera, sentar-me ao lado de meus antepassados, até que o mundo seja renovado. Já que abandono agora todo o ouro e prata e vou para onde eles têm pouco valor, desejo partir com sua amizade e retiro minhas palavras e ações junto ao portão. Há mais coisas boas em você do que você sabe, filho do gentil oeste. Se mais de nós dessem mais valor à comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. Então, em cenas como essas, a gente pode refletir, nos colocar diante dessas histórias, sejam mais realistas ou mais fantasiosas, e pensar na nossa própria vida, na nossa ingratidão, na nossa ganância, nas nossas inimizades, na perda de um amigo. E quando essas histórias têm esse efeito sobre nós, elas podem nos preparar para a gente viver a nossa própria história. Olhando a sua vida de longe, vendo a sua própria história, que personagem você seria? O ganancioso? Você é quem? O amigo leal? O pai irritado? O marido fiel? Ao ler boas histórias, você é levado a essas reflexões. Agora, para você desfrutar de todos esses benefícios que a literatura pode trazer para você, você precisa gostar e ler os certos, o tipo de livro certo. Livros que te ajudem a amar aquilo que é virtuoso e que te ajudem a ter repulsa por aquilo que é vício, por aquilo que é pecado. Isso me leva ao meu último ponto, que é: que tipo de livro eu devo ler? A literatura pode estimular você a boas e más atitudes. Por isso, o cristão, acima de todos, tem que ter discernimento naquilo que ele lê. Alguns podem se perguntar, então, para que eu vou ler um livro escrito por não cristãos? A solução é simples, é só ler livros escritos por cristãos. Será que não seria mais seguro a gente fazer isso? E é um critério muito pobre, na verdade, porque tem muito livro cristão péssimo, seja em termos de escrita, seja em termos de teologia. Acho que são os mais perigosos, inclusive, porque quando você acha que por ser escrito por um cristão e você não presta atenção no que ele está ensinando, isso pode ser perigoso para você. Uma obra, para ser boa, não precisa ser escrita por um cristão, e para ser ruim, não precisa ser escrita por um ímpio. Com relação aos livros escritos pelos ímpios, a gente pode cair em dois erros: negar completamente a literatura escrita por eles, ou lê-los de maneira acrítica. O grande poeta T.S. Eliot escreveu que é responsabilidade de todo cristão o dever de manter conscientemente certos padrões e critérios de críticas além daqueles aplicados pelo restante do mundo, e que por esses critérios e padrões tudo que lemos deve ser testado. A Bíblia deve ser a autoridade máxima, inclusive na maneira como a gente lê livros. Através da cosmovisão cristã, a gente pode ler as obras e julgá-las. Isso tem que servir para qualquer livro, seja para autores cristãos ou não cristãos. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, disse que os bons livros escritos por não cristãos são raspas de ouro quando comparados às barras sólidas de ouro da Bíblia, mas eles ainda são ouro e por isso têm valor. Calvino também alertou que, como Deus é a única fonte de verdade, se você rejeita as coisas boas que os não cristãos produzem, você está rejeitando o próprio Criador. Você deve usar tudo que tem verdade para a glória de Deus. Porque todos os homens são criados à imagem de Deus, mesmo que hoje essa imagem esteja borrada, deformada em nós, por causa da revelação geral, por causa da graça comum que refreia o pecado. Você pode desfrutar de livros que foram escritos por autores não cristãos. Raramente a cosmovisão do autor vai ser 100% falsa. Muitos autores não cristãos conseguem, inclusive, tratar às vezes da beleza da dignidade humana, falar da criação de Deus, falar de um aspecto que você não percebeu da queda, ou mostrar, mesmo que de maneira defeituosa, porque ele não sabe onde buscar, a necessidade que você tem de redenção.
Muitas vezes você vai ler um livro desse, você vai aproveitar 70%, 30% você não vai concordar, mas com discernimento você pode experimentar todos os livros sem precisar concordar 100% com eles. Mas você pode, às vezes, usar até um livro que tem um desfecho completamente contrário à Bíblia, mas justamente para levantar questões, refletir sobre elas, questões essas que só podem ser respondidas pelo próprio Senhor Jesus. Agora, tem livros que realmente não valem você ler de maneira nenhuma. São livros que glamorizam o pecado, livros que glorificam o mal. Isso é diferente de dizer que você não deve ler livros em que o mal é retratado, em que o pecado é retratado. Eu acho, inclusive, que uma boa obra de arte, uma boa literatura, ela precisa sim retratar a realidade humana de maneira honesta. E se vai retratar de maneira honesta, vai ter mal e vai ter pecado. Ignorar isso é horrível. Inclusive, muitos pais cristãos acabam proibindo os filhos de verem até qualquer desenho que tenha um determinado vilão, né? Porque não pode ver vilão, não pode ver mal. E aí esse pessoal fica escandalizado, por exemplo, quando pega um daqueles fabulosos livros coloridos do Andrew Lang, o livro vermelho, o livro azul, e vê os contos de fadas originais. Fica escandalizado com aquilo. Tem maldade pra caramba, tem vilão que é vilão de verdade, dragões, feiticeiras, mas você vai achar também heróis, pessoas que combatem o mal, punição severa para os vilões. Os dragões são mortos, as feiticeiras são banidas da presença lá do reino. E a questão toda seja em livros de conto de fadas ou não, o problema todo não é se o mal é retratado nos livros. Infelizmente, faz parte da nossa vida o mal e o pecado. Mas qual que é o contexto daqueles atos maus, daquele pecado naquele livro? Como é que o pecado é retratado? Será que o autor está retratando o mal ou está aprovando o mal? Na história, tem um anseio mesmo que indireto pela derrota do mal, ou o mal é visto como uma coisa normal que vence no final? O mal é celebrado, o pecado é reprovado? Tudo isso são coisas que a gente deve pensar quando a gente vai ler um livro. Por exemplo, nas Crônicas do Rei Arthur, vai ter o adultério de Lancelot com Guinevere. Mas se você ler com atenção a história, você vai ver que o adultério destrói o relacionamento deles. Praticamente divide o reino. É uma coisa horrível, errada. Não tem aprovação ao pecado ali. A própria Bíblia, se for ver, é um livro que pode escandalizar muita gente porque ela não poupa detalhes. O assassinato de Abel por Caim, o adultério de Davi com Batseba. Mas fica bem claro qual que é o propósito quando a gente lê essas coisas na Bíblia de reprovação ao pecado, mostrando a miséria do homem. Então, qual que é o critério para você escolher bons livros? Na minha opinião, um bom filtro não é se o autor é ou não é cristão, não é se há mal ou não nos livros, mas é Filipenses 4:8, onde Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, leiam essas coisas. O nosso gosto tem que ser treinado para apreciar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Você pode gostar de literatura fantástica, você pode gostar de ficção científica ou de romance mais realista, mas de qualquer maneira você deve procurar a excelência nos livros, coisas que são dignas de louvor. E está cheio de livro bom por aí. E você só vai saber fazer isso se você, como eu falei lá no início, o livro mais importante que você pode ler é a palavra de Deus. Se você estiver cheio dela, se você entender bem a cosmovisão cristã, a doutrina da queda, a doutrina da criação, da queda, da redenção, da consumação, da restauração de todas as coisas, você vai poder ler esses livros. E é isso que vai diferenciar um leitor cristão e um leitor não cristão. É justamente isso que vai fazer com que você aproveite bem qualquer obra que seja boa da literatura universal, seja ela escrita por cristão ou por não cristão. Eu gostaria de terminar essa palestra lendo uma citação de um autor que eu gosto muito, chamado Leland Ryken. Ele diz o seguinte a respeito da literatura: literatura é vida. Se você quiser saber lá no fundo o que as pessoas sentem e experimentam, não há nada melhor do que ler histórias e poemas da raça humana.
Escritores de literatura têm o dom de observar e, então, expressar em palavras as experiências essenciais das pessoas. As recompensas de lermos literatura são significantes, resumindo aquilo que a gente viu. A literatura ajuda a nos humanizarmos, ela expande o alcance das nossas experiências, ela promove o conhecimento de nós mesmos e do mundo, ela aumenta a nossa compaixão pelas pessoas, ela desperta a nossa imaginação. Ela expressa os nossos sentimentos e entendimentos sobre Deus, sobre a natureza e a vida. Ela aviva o nosso senso de beleza e é uma forma de entretenimento construtivo. Cristãos não devem subestimar nem superestimar a literatura. Ela não é a principal fonte de verdade, mas ela esclarece a situação humana para a qual a fé cristã fala. Ela não substitui a necessidade que temos dos fatos da ciência, da economia e da história, mas ela nos dá um conhecimento experimental da vida de que tanto precisamos, tanto quanto daqueles fatos. A literatura nem sempre nos conduz à cidade de Deus, mas ela faz a nossa estada na terra ter mais beleza, alegria, conhecimento e humanidade. Era isso. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Eu não sei se vai ter um tempo de perguntas e respostas, se alguém tiver alguma dúvida. Pessoal, se alguém tiver... Muito bom, Saulo. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, não seja prolixo, é o objetivo. E passa o microfone e aí o Saulo responde. Okay. Saulo, eu queria primeiro te parabenizar. Eu achei muito agradável a forma que tudo se transcorreu. Eu queria te fazer uma pergunta que me deixou curioso, porque nós temos um advogado muito talentoso no norte da ilha, que escreveu 600 páginas de um livro, que inclusive, não sei se você teve a oportunidade de ver, chama-se Horst Schadeck, alemão, né, de origem alemã. Não, nunca. E o propósito do livro é desconstruir de forma absoluta a Bíblia. Uhum. Não? E, evidentemente, ele com muito talento fez isso com maestria. Eu já li certas partes, né? Dentro de uma perspectiva da gente, nós que temos fé, cristã, como é que você vê, por exemplo, a nossa aceitação, como é o meu caso, de visitá-lo para entender melhor as fundamentações dele, né? Uhum. Em relação a isso e a esse tratamento, a essa cordialidade que não nos deixa nessa bolha, Uhum. né? Você nos vê assim compactuando, porque em tese ele seria completamente destrutivo, porque é o propósito dele, né? Como é que você vê a gente enquanto cristão na perspectiva desse, que não é só um ímpio escrevendo uma história, um romance, Sim. uma coisa bonita, né? Mas ele tem um propósito destrutivo Destruir. daquilo que a gente mais preza. Tá. Eu só não entendi. O livro é um livro filosófico ou é uma história de ficção? Eu não entendi muito Não, bem. é um livro de um advogado que, através da lógica, tá, e sim. do pensamento racional, Aham. ele vai desconstruir aquilo, sobretudo utilizando o argumento de que se trata de um livro contraditório. Entendi. Olha, certamente eu não recomendaria qualquer cristão, né, falar com ele, principalmente os neófitos, né? Eu acho que tem alguns livros, não sei se é o caso desse aí, mas que podem ser destrutivos para uma pessoa imatura, né? Agora, uma pessoa madura, né, que lê, por exemplo, filósofos como Nietzsche, o Camus, coisa do tipo, ele pode ler aquilo ali justamente com a finalidade de entender, né, o propósito daquele livro. Tem um exemplo muito interessante, eu não sei se tu conhece o Douglas Wilson. Ele é um pastor americano. Ele se encontrou com um cara chamado Christopher Hitchens. Não sei se tu conhece também, mas ele inclusive, ele morreu, o Christopher Hitchens, há uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. Mas ele era um ateu ferrenho, assim.
Ele era inclusive chamado de um dos 3 cavaleiros do Apocalipse, né, que eles brincavam. Ele junto com mais, acho que o Richard Dawkins e outro ateu, né, que querem realmente destruir a fé cristã. E eu acho que tu vais aproveitar muito um vídeo. Ele fez um documentário chamado Collision, Collison, Collision, que inclusive está no YouTube legendado agora. E ali tu vai ver um cara que é extremamente preparado, o pastor Douglas Wilson, dialogando com um dos mais poderosos críticos da fé cristã do nosso tempo, que foi o Christopher Hitchens. E ali você vê a maneira, inclusive cordialmente conversando, mas você vai ver a maneira como ele rebate, como o Douglas Wilson rebate o Christopher Hitchens. É muito engraçado o documentário, mas muito rico também, porque ele demonstra como que cristãos maduros podem se aproximar, seja de escritores ou pessoas que querem destruir a fé cristã, para dialogar com elas. E eu acho que, para quem vê, pelo menos, o ganho é fantástico, né? Então eu recomendo a todos vocês esse documentário Collision. No YouTube eu acho que deve estar alguma coisa pastor versus ateu, uma coisa que não tem nada a ver com o título, mas é fantástico. Inclusive começou, se eu não me engano, na Christianity Today, eles fizeram uma série de artigos, inclusive tem um livretinho chamado Por que o Cristianismo é Bom para o Mundo? Alguma coisa assim. Eu não sei que editora, foi uma editora desconhecida, uma editora pequena, mas tem um livretinho que mostra basicamente os argumentos, mas daí eles fizeram depois, fizeram um tour pelos Estados Unidos, nas universidades, e foram discutindo. Ele, ferrenho crítico da fé cristã, e o Douglas Wilson, fantástico. Recomendo que vocês vejam para ver como pode ser de uma determinada maneira, uma certa maneira benéfico, né, para a nossa fé cristã. A gente não tem medo, né? Mas eu acho que precisa ser um cristão maduro para dialogar, né, com alguém assim. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Saulo? Eu queria só agradecer primeiro pela palestra, foi muito boa. E uma coisa que eu estava pensando é que acho que uma das coisas que os universitários mais anseiam é, pô, tem tantos livros para ler, não tenho tempo, e eu acho que muitas vezes é realmente difícil você conseguir conseguir construir bons hábitos de leitura, principalmente quando você não vem de uma família que tem esse hábito. Sim. Eu pensei se você não poderia talvez nos dar algumas dicas assim de como você faz para construir o teu hábito, como você lê mais e melhor. Olha, eu basicamente os livros que eu leio, romances maiores, eu acabo lendo nas minhas férias, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e isso dificulta no certo sentido, mas me possibilitou muitas coisas, porque o meu hábito de leitura de ficção é à noite contando para os meus filhos, né? Hobbit, esse livro do Michael Morpurgo que eu falei, ah, Cavalo de Guerra, livros do Roald Dahl, O Vento nos Salgueiros, toda a literatura que eu queria ter lido quando era adolescente, na verdade eu não queria ter lido porque eu não conhecia, mas que eu olho e falei, poxa, como é que eu não li naquela época? São livros que são bons para crianças e bons para adultos, né? Com relação a esses hábitos, eu não sei se eu vou poder te ajudar, porque eu já fui universitário, eu sei que é extremamente difícil. Eu conseguia ler livros de ficção basicamente nas minhas férias, né? Então, eu não sei se eu posso te ajudar muito, mas eu recomendo que, pelo menos, se faça. O que eu faço? Como eu leio esses livros bons nas férias, os livros maiores, eu já vou separando com um semestre de antecedência uma lista, né, de livros que eu gostaria de ler, já compro, deixo na minha lista de desejos da Amazon e compro e já deixo, já vou programando aquilo até para sentir o gostinho da espera de ler, né? Agora, com relação à rotina, fica muito difícil, né? Mas eu recomendo pegar. Tem várias listas de livros, 100 livros que você deve ler antes de morrer, que tem os clássicos, né? Mas eu acho também que você não deve se prender só a esses clássicos, como Victor Hugo, livros assim, mais antigos, né? Apesar de serem benéficos. Mas tem muito livro bom, por exemplo, esse que eu citei, O Sol é para Todos, da Harper Lee, acho que ela, se eu não me engano, é de 1960, o livro, alguma coisa. O livro é fantástico, né? É um livro extremamente atual e é um romance mais realista, né? Não é fantasioso. É um livro fantástico. Esse é um livro que eu já recomendo. Quem quiser ler um bom romance nas férias, leia esse livro aí. Não sei se eu te ajudei. Mais alguém queria perguntar alguma coisa? Alguma crítica?
Ok, desculpa. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer o Saulo, de verdade, foi uma palestra muito boa, assim, uma temática que quando fiquei sabendo, né, que você ia trazer isso, eu fiquei entusiasmado, mas eu agradeço também a todos que estiveram conosco. Só dando alguns avisos, que a gente tem bottoms para vender. Se você não sabe o que é bottoms, também chamado de broche, que são aquelas coisinhas que você bota na mochila com um alfinete. Você bota na mochila ou então na camiseta. E a gente está fazendo para ajudar o movimento, né? Porque é uma instituição, enfim, ninguém ganha nada, né? E a gente também não cobra para fazer nenhum evento nem nada. Mas, querendo ou não, nós temos gastos e você vai estar de alguma forma ajudando, contribuindo para esse movimento aqui na UFSC. E também chamar para convidar vocês para estar amanhã aqui conosco, que também no mesmo local, né, às 7h30 da noite, e a palestra vai ser a estética do protestantismo contemporâneo, com Wesley, e na sexta-feira também, né, outra palestra com o Gabriel Dayan, que é filosofia política e a perspectiva cristã. Então, enfim, esteja lá, também a gente vai estar lançando o vídeo que a gente gravou, né, a gente vai tentar lançar aí por alguma plataforma, para que você possa depois rever a palestra dele e ver também as outras palestras de amanhã. Enfim, acho que é isso. Então, Posso encerrar com uma oração? Senhor, eu quero te agradecer a oportunidade, Pai, de falar aqui para todas essas pessoas aqui presentes. Quero te agradecer pela oportunidade e pedir a tua bênção sobre a vida deles, Pai, por essa iniciativa tão boa, tão útil, que é espalhar a fé cristã e também tratar de diversos assuntos muitas vezes que são negligenciados, mas obrigado, Pai, por esses jovens, que o Senhor os fortaleça e que eles possam ser luz aqui na UFSC, luz onde quer que eles estejam e que tenham sucesso aqui no grupo que eles têm de estudos, de oração e nesses eventos que eles fazem para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém.